bom dia. Chamar o Lucas aqui. Alô, bom dia, Fala, coach! tudo bem? Beleza? Todo mundo me ouvindo aí? E aí, galera, se vocês estiverem ouvindo, manda aquele soquinho maroto. Acho que ninguém tá ouvindo. A Jessiquinha aí. Jasquinha, Aí a Vivian mandou um. A William mandou aí o soquinho. boa, tá rolando. Bele... Beleza, cara. Vou fazer algumas perguntas aqui que a galera mandou. Algumas que eu tinha pensado. Bom, para quem não sabe, o Lucas, ele é CEO da Ingratitude, ele dirige, né, a nossa empresa de lançamentos e tal. A gente faz lançamento de vários experts. Ó, até o Lamp apareceu. Caramba, isso tá importante, hein, meu? Fazer o Lamp acordar essa hora tá foda, velho. Botei pressão na gratitude ontem. Nossa, só assim pro Lamp acordar mesmo. Verônica É, também. o Lucas entrou na Ingratitude, ele tomava conta do financeiro. Ele entrou para tomar conta do financeiro. Aí a gente não tava conseguindo fazer o tráfego, aí ele aprendeu o tráfego do nada. Já investiu. Tipo, ele nunca tinha trabalhado com isso, já investiu, sei lá, uns 4 milhões em tráfego, se pá mais. Mais, né? Bem mais, na verdade. Não, muito mais, deve ter chegado uns 15 já. Não, tipo, sei lá, uns 4 por ano, né? Sim. E, e assim, e aí depois ele foi assumindo outras funções até que ele se tornou sócio da empresa, sabe? Hoje ele dirige. E o que que você acha que te levou a chegar nesse patamar assim em tão pouco tempo? Em 2 anos, né? Aconteceu isso com você. Uhum. Então, acho que assim, eu entrei na gratitude logo no início, né? Acho que a empresa foi fundada em fevereiro de 2016 e eu entrei em março de 2016. E, e aí, assim, eu entrei lá e é isso, tinham duas pessoas. Era eu, você e a Era tudo Joana. mato. Era tudo mato, então basicamente você tem que fazer tudo. A primeira coisa que eu fiz foi aprender o que que era fazer CRM. Aí o primeiro e-mail que a gente mandou, a gente derrubou o servidor da plataforma que a gente contratou. Então, aí comecei, fiz landing page também no ClickPages, aí fui fazer tráfego, enfim, eu fiz basicamente tudo. E eu acho que isso tem muito a ver, assim, com a minha. Eu entrei com a cabeça, no, assim, querendo. Com a cabeça de sócio, assim, eu acho. Acho que esse foi o grande fator diferencial, assim, sabe? Eu queria gerar valor de qualquer maneira possível, mesmo que fosse alguma coisa que eu não tinha capacidade, não sabia ainda fazer naquele momento, a ideia era aprender e ajudar o máximo possível. Então, acho que é por isso que eu acabei passando em basicamente todas as áreas. Acho que menos vídeo, né? Que eu não tenho a menor ideia de como faz. Mas de resto eu acabei fazendo tudo, desde escrever e-mail até fazer tráfego, gerenciar o pessoal de CRM, de programação, enfim, basicamente tudo. Tem uma pergunta aqui que me fizeram. Qual foi o primeiro especialista? A gente lançou o Serbase em setembro de 2016. Foi o nosso primeiro expert. Inclusive, foi o primeiro lançamento que fez múltiplos 7 dígitos, sendo o primeiro lançamento até então. Até então era o recorde de 2016. Hoje já tem alguns que fizeram essa mesma coisa, mas até então foi o primeiro. Né? O que que... Aí uma menina me mandou ontem, agora eu esqueci o nome dela, ela perguntou assim, o que que faz um CEO numa empresa como a nossa, uma empresa de lançamento? Quais são as suas principais funções, assim, Assim, isso, dirigindo a empresa? O que isso são as coisas mais importantes que você faz, você acha? assim, acho que isso muda de acordo com o período, assim, vai fazer 2 anos agora, mas acho que o objetivo principal, assim, de qualquer gestor é sempre você se tornar dispensável. Então, é entender onde estão os problemas, então quais áreas não estão performando tão bem ou quais áreas precisam de alguma atenção
e tornar a área eficiente para não depender mais da sua presença diária lá para garantir que a coisa esteja funcionando. Então, acho que e isso assim, isso se aplica até a empresa que tem 2, 3 pessoas, é a mesma coisa. Assim, como você consegue se tornar dispensável para aquela área? Então, sei lá, o seu suporte não está funcionando bem, então você tem que garantir que essa área comece a funcionar bem sem a sua presença, aquela coisa de o olho do dono que engorda o gado, acho que não funciona mais. Porque é Uhum. isso, senão o seu trabalho vai te consumir de uma maneira que não vai ser saudável para você e para a empresa também. Então, é garantir que os processos estejam funcionando, que as pessoas certas estejam nos lugares certos. Eu acho que essa é a função principal, assim. Então, na verdade, a função principal é tipo montar o time. Escolher quem vai jogar em cada posição, assim. Montar o time e garantir que o processo esteja funcionando, eu entendo. Eu acho que esse é Porque não adianta você o, levar uma pessoa boa lá e aí, tipo, cada um tem que inventar como que vai trabalhar, aí não vai funcionar. exatamente, é garantir que, porque como a gente, o nosso negócio, ele é muito, as áreas dependem muito uma das outras, né? Então, por exemplo, a pessoa que faz o vídeo vai mandar para o cara de copy vai mandar para o cara de mídia vai subir um post, o suporte vai responder, então é muito interconectado, então garantir essa coesão dos processos é bem importante, eu acho que isso numa grande empresa, numa pequena empresa, eu acho que isso acaba sendo, no fim, é uma coisa parecida, assim, é a questão de realmente virar dispensável naquele ponto, e aí você achar qual que é o próximo passo que você vai fazer, qual é a outra coisa que você vai focar no próximo momento, entendeu? Acho que esse é o principal papel, assim, que eu me vejo, assim, é garantir que sei lá, se eu quiser tirar um sabático, a empresa consiga rodar. Esse é o mundo ideal, né? Que a empresa, que eu não precise estar fisicamente ou mesmo trabalhando à distância para a empresa funcionar bem. Tá, mas segura esse sabático aí pelo menos um pouco. Não, fica tranquilo. Tô só falando o conceito. Uma outra minha perguntou assim, como que é trabalhar comigo e como que você vê a diferença do meu trabalho e do seu? Caraca, é profunda essa pergunta. Trabalhar com vinhas é engraçado porque a gente é muito polar, assim, muito nos polos diferentes. O Vinhas é o cara que sempre fala, vamos fazer mais, e eu sou o cara que fala, não, peraí, vamos ver se a gente consegue, vamos segurar. Então, acho que isso funciona bem justamente por isso, assim, sabe? Se a gente tivesse exatamente o mesmo perfil de tipo, vamos aí, a gente já estaria, enfim, não dá para saber exatamente, mas Não é à toa que o meu bordão é esse. então, exatamente. Então é isso. O Vinícius é o cara que puxa para frente, eu sou o cara que segura às vezes. Então a gente tem essa troca assim, acaba funcionando muito bem, e até porque tipo ele acaba me puxando para fazer mais coisas e eu acabo segurando para a gente fazer melhor as coisas que a gente está fazendo. Então acaba sendo algo bem complementar, assim, eu acho que essa é uma questão essencial, assim, na busca, quando você está buscando um sócio, quando você está procurando sociedade, eu acho que, assim, você procurar uma pessoa igual a você não vai te trazer tanto valor, justamente porque você está Que é o que trazendo a geralmente a galera mesma... faz, né? Exatamente, tipo, essa pessoa é muito parecida comigo, eu vou virar sócia dela. Vai dar certo e tal. Exato. Então, eu acho que a complementaridade é mais importante do que você achar uma pessoa que tem a mesma característica, sei lá, duas pessoas totalmente analíticas que vão ter a mesma visão. Eu acho que ter essa diferença acaba ajudando bastante no negócio. Qual foi a outra pergunta que ela tinha feito? E qual que é a diferença das nossas funções, assim, na empresa? Como que você vê isso? Eu acho que hoje você está muito menos no operacional, assim, participa muito menos da operação como um todo. Mas assim, o nosso contato é bem constante, assim, né? Então a gente sempre está trocando em como, seja numa estratégia de lançamento, seja se vamos trazer uma nova conta ou não. Então a gente tem essa troca, mas assim, no operacional você participa menos, principalmente quando você estava efetivamente como tocando a empresa. Então eu acho que passou a funcionar melhor quando você
ficou nessa parte mais estratégica do que no operacional, justamente. É isso, é entender o perfil da pessoa para ver onde que ela vai se adequar. Não adianta você tentar ficar empurrando aqueles brinquedos de criança que é uma estrela que ela fica tentando colocar num círculo, né? Não vai encaixar. Então, acho que e isso acho que é parte do autoconhecimento e entender também as outras pessoas. Acho que é ter essa clareza, assim. Certo. Por falar em autoconhecimento, como que você pratica o seu autoconhecimento e o que empreender nesses 4 anos fez você descobrir sobre você mesmo? Cara, assim, no empreendedorismo, eu acho que uma coisa que me facilitou bastante, assim, foi eu trabalhei alguns anos no mercado financeiro. Então, assim, na última empresa que eu trabalhei, eu fiquei 3 anos lá, eu prestava consultoria para empresas que estavam basicamente quase quebrando. E elas contratavam uma consultoria financeira para tentar reverter a situação. Então, assim, na maioria das vezes não dava certo o nosso processo, porque geralmente Já as estava pessoas tarde. chamam, ou já estava tarde, ou o próprio dono não quer, por exemplo, colocar o patrimônio pessoal na reta. Então o banco pede uma garantia, o cara fala não, e aí quebra a empresa, enfim, aí a gente não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que eu já estava acostumado com a oscilação, sabe? Essa coisa de tipo, puta, não deu certo, e eu acho que isso me abala menos. E também para cima, sabe? Quando a coisa dá muito certo, eu também não fico naquela euforia de ficar com aquela ansiedade, meu Deus, agora ficamos bilionários, vamos todo mundo para viajar para Nova York, e comprar uma lancha. Então, assim, acho que eu acabo sendo mais constante justamente por causa disso, assim. Acho que tem um pouco do meu perfil também, que eu sou uma pessoa, acho que mais tranquila, assim, então acaba não me afetando tanto, assim, mesmo a gente estando no mercado que ele tem essa coisa do, tipo, faturamento gigantes, depois para de ter lançamento por 6 meses, aí faz um lançamento gigante. Então, essa oscilação não me incomoda tanto. Mas você acha que ao longo desse processo que você está, de fato, né, tocando a empresa, enfim, que é outra, por mais que você já tenha vivido esses altos e baixos, é outra coisa que é um negócio que é seu, né? Totalmente seu, assim. Sim. Você acha que teve alguma coisa que você descobriu sobre você, assim, que você foi aprendendo sobre você, que você não sabia ainda, assim? E como que você acha que a gente pode fazer para criar essa quietude mental, assim? Assim, acho que descobrimento, vários, assim, né? Eu sempre, tipo assim, o primeiro lançamento que a gente fez, que eu fiz, assim, o tráfego, a gente investiu R$ 1 milhão. Eu nunca tinha feito um lançamento, a gente investiu R$ 1 milhão. Então, assim, claro que eu pensei em algum momento, eu falei, meu, eu não vou ser capaz de fazer um lançamento bom. Eu não vou ter a capacidade, eu nunca fiz, eu não tenho experiência. Então, em vários momentos eu tive que lidar com essa desconfiança, assim, puta, será que eu vou ser a pessoa que eu vou conseguir aprender o que que é CRM, eu vou aprender o que que é isso, eu vou conseguir gerenciar, hoje a gente está com quase 30 pessoas, assim, é uma responsabilidade que eu considero muito grande, assim, a gente está falando de 30 pessoas, e que tem suas famílias, enfim, tem gente que tem filho, então é uma responsabilidade que eu acho gigante. Então, eu acho que assim, é normal, assim, acho que todo mundo tem um pouco, né? A questão é o quanto que deixa isso limitar, que é essa coisa de se achar um pouco impostor, sabe? Assim, tipo, puta, eu não sei o que eu tô Uhum. fazendo aqui, sabe? E isso é que o dia a dia você, puta, beleza, a coisa tá funcionando, a coisa tá funcionando, então você vai, beleza, passei, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? É tentar transformar isso em micro tarefas que você consegue falar, beleza, consegui fazer essa tarefa, consegui fazer essa missão aqui para a coisa tá rolando, não tô causando um problema na minha posição. E uma coisa que me ajudou muito, assim, é a meditação. Eu faço meditação acho que já faz 2 anos e meio, todos os dias, seja Quantos Natal, dias seja seguidos você tá lá no Headspace? 199 agora. Eu cheguei a fazer acho que 450 dias seguidos, aí eu perdi um dia, aí eu voltei agora a 199. Então, assim, é um negócio que me faz muito bem, assim, porque ele consegue me trazer, a meditação consegue me trazer, mesmo durante o dia,
A questão, tipo assim, às vezes eu tô com muita coisa na cabeça, eu consigo falar, puta, eu não tô conseguindo focar, eu não tô fazendo nada, sabe? Aquela coisa que você tá Uhum. Ocupado, overwhelmed. mas não tá produzindo. Exatamente. Então fala, meu, para e presta atenção no que você vai fazer, sabe? Mesmo que seja só parar e prestar atenção na sua respiração, você volta pra terra e fala, beleza, eu vou fazer uma coisa aqui e a coisa vai funcionar. Então, isso, pro meu dia, assim, funcionar bem é essencial, assim, eu meditar. Eu acho que se eu fosse falar uma coisa, assim, que realmente, para mim, é muito transformadora, é a meditação. Eu acho que assim, são 10 minutos, 15 minutos por dia, não é nada bizarro, assim. Então, recomendo fortemente para quem nunca fez. Legal. E sobre produtividade, a Jessiquinha também perguntou como que é a sua rotina, assim, você tem uma rotina pré-estabelecida, assim, ou você define o que você vai fazer na semana, ou você vai tipo Zeca Pagodinho deixando a vida te levar? Meu, eu tento o máximo possível fechar minha agenda, assim, geralmente no final da semana, fechar a semana seguinte, para tentar garantir, porque se eu fico. É o Headspace, exatamente. Para quem está perguntando, eu uso o Headspace. Eu tento fechar, pelo menos assim, as macro tarefas. Então, por exemplo, eu preciso, sei lá, fazer o planejamento 2020, eu preciso fazer outras coisas, então, pelo menos isso eu garanto que eu tenho que fazer naquela semana. E aí eu tenho algumas coisas, algumas reuniões que já estão marcadas, né? Então a gente tem uma reunião, sei lá, segunda de manhã, a gente tem, enfim, o one-on-one, então algumas coisas já estão marcadas na agenda e rolam sempre, assim, no geral. Mas é isso, se você não tiver nada na agenda, provavelmente você vai acabar sendo puxado por todos os lados e não vai conseguir produzir pouco, no geral, né? Então Vai eu ficar tento. respondendo mensagem. Vai ficar lendo e-mail, vendo WhatsApp e vai resolver pepino que aparece, porque é isso, aparece o tempo todo. Entendi. Cara, e qual que foi a sua maior dificuldade empreendendo? A mãe, ponto influencer, perguntou. Minha maior dificuldade, eh, eu acho que, assim, o ponto que eu falei assim, caramba, minha responsa é grande, foi no primeiro lançamento que eu fiz o tráfego. Eu acho que ali foi um turning point, assim, do tipo, puta, porque assim, eu acho que tem uma questão que amplificou isso tudo, que era a gente estava pagando R$ 1 milhão num cartão pessoa física, né? Não era uma empresa. Eu prestei consultoria para empresa que faturava bilhão, assim, então eu já estava acostumado com valores altos, mas assim, quando alguém te dá um cartão pessoa física e fala assim, ó, investe com esse cartão aqui, e aí é o nome da pessoa, é uma pressão maior, assim. Então, acho que naquele momento foi um turning point importante, assim, quando deu certo e tal. Foi realmente um alívio, assim, nesse sentido. Acho que esse foi um ponto bem relevante, assim. E o que que você fez para você, fora fazer dar certo, né? O que que você fez para superar e ter o sangue frio de lidar com aquilo, assim? Cara, eu estudei muito, assim. Eu estudei absurdamente, fazia todos os cursos possíveis, aprendi Facebook, aprendi Google, fui fazer formação, na época ainda não tinha os cursos que tem hoje, as comunidades, então era um pouco mais complexo. Então procurei caras gringos que falavam sobre isso e aprendi muito com Ladeirinha também, o Leandro Ladeira, me ensinou bastante, assim, do tráfego, principalmente Facebook. Fiz consultoria, então, assim, eu tentei Se preparar. me preparar, exatamente, tá realmente armado para acontecer, assim, sabe? Não deixei ao léu, não deixei ao acaso, assim, eu realmente passei um tempo, assim, bem insano, assim, estudando, aprendendo e fazendo para garantir que a coisa rolasse. Legal. Ó, a Camila perguntou 3 características básicas para você escolher quem faz parte do nosso time. Bom, acho que assim, Camila, a gente vai depender muito da função, assim, né? Então, por exemplo, se eu vou pegar uma pessoa de tráfego, ela precisa ser uma pessoa mais analítica. Se eu vou pegar uma pessoa, por exemplo, para ser um gerente de projetos, tem que ser uma pessoa mais organizada, tem que ser uma pessoa mais de planejamento. Mas assim, se fosse falar características em comum, acho que de todas as pessoas,
que eu pelo menos busco na gratitude, eu acho que assim, essa coisa de senso de dono, assim, ter uma cabeça de dono, eu acho que é um ponto essencial, assim, para a pessoa conseguir crescer e dar certo lá. Eu acho que a vontade de aprender, então, eu acho que isso, a gente está no mercado que é totalmente dinâmico, assim, as coisas acontecem muito, muito rápido. A live no Instagram é um negócio super recente, assim, então, se você não estiver disposto a se adaptar, você não vai dar certo. Qual que é a terceira característica? Deixa eu pensar. Eu acho que precisa ser uma pessoa, como o nosso processo depende muito das outras áreas, assim, tem que ser uma pessoa que trabalha muito bem em equipe, assim, aquela estrela solitária, assim, não funciona muito bem com a gente precisa ser uma pessoa bem de time. Então, acho que essas são as três características gerais. E aí, claro, cada área vai ter uma característica diferente. Então, como eu falei de tráfego, ou, sei lá, a pessoa de vídeo tem que ter outras características, enfim. E o que que você... E aí, na mesma linha, qual critério que você usa para selecionar um expert? E outra coisa, mas antes disso, ó, o Bernardo falou, funcionários que pensam como donos são os mais difíceis de achar, mas explica aí que a gente não tem funcionário. O nosso modelo de contratação é um pouco diferente, assim, a gente tem um período de experiência de 6 meses, e aí depois que a pessoa ela passa por esse período de experiência, e a gente gostou da pessoa, e a pessoa gostou de trabalhar com a gente, essa pessoa vira uma acionista preferencial. Então, a gente tem uma distribuição de lucro. Cada vez que a empresa tem um lucro mensal, a gente distribui 10% desse lucro para todo mundo que é acionista preferencial. E semestralmente a mesma coisa, só que 15%. Então, 25% do lucro da empresa é distribuído para essas pessoas que já passaram por esse período de experiência e viraram sócios. Então, acho que assim faz parte da nossa cultura essa coisa, sabe? Então, se você isso já a gente já fala na entrevista, a gente já busca esse tipo de perfil justamente para tentar atrair as pessoas certas. Se você busca, se você não está buscando pessoas desse jeito, vai ser mais difícil você trazer justamente pessoas que têm essa cabeça. Qual que foi a outra Legal. pergunta que você tinha? Não, a outra era, e qual que é o critério que você usa para selecionar um expert? Então, na verdade, assim, são vários fatores que a gente foi, depois de muito tempo, aprendendo, assim, a gente, claro, no começo a gente não sabia exatamente, né, quais eram os critérios, como que definir, mas eu vou tentar falar alguns de cabeça aqui, eu tenho até um documento, mas eu realmente não lembro tudo de cabeça. Eu acho que, assim, tem que ser uma pessoa muito boa de se trabalhar, isso a gente aprendeu, assim, um pouco na marra, assim, o relacionamento interpessoal é muito importante, assim, se for uma pessoa que você não se dá bem, que a sua equipe não se dá bem, é muito difícil dar certo, é realmente muito difícil dar certo. Eu acho que, assim, a pessoa precisa ter realmente um grande diferencial no conhecimento dela, então, assim, eu comecei a estudar tráfego faz um mês, eu vou começar a me lançar, eu acho que, assim, beleza, você pode começar a documentar a sua jornada, eu acho que, mas falar que você é um expert, pelo menos para a gente, no nosso tamanho, acaba não funcionando. A gente busca pessoas que tenham um diferencial de conhecimento alto. Assim. A gente busca também trabalhar com macro nichos, né? Pelo nosso tamanho hoje, pela quantidade de pessoas que a gente tem. Então, a gente não vai buscar micro nichos, porque não faz sentido, assim. Precisa ter a parte econômica, financeira precisa ficar em pé, assim, para a gente poder, enfim, crescer, ter lucro e a gente poder distribuir para os sócios, enfim, tudo isso faz parte e é importante. O que mais? Do expert, tem mais alguns pontos que a gente considera, só que assim, de cabeça agora eu não estou me lembrando. Eu acho que além o cara ele tem que ter como você falou, um diferencial na área dele, né? Ser muito bom de comunicação também, porque às vezes a pessoa é boa na área dela, mas ela não consegue se comunicar. De preferência ter Pode falar. Fala aí. Não, tem uma proposta única de valor, né? Uma coisa que diferencia, sei lá, se o cara que nem o Gustavo, é expert em finanças, mas aí tipo, tem um monte de expert em finanças. Então, o Gustavo tem a proposta única de valor dele. Sim. E um ponto importante, assim, que hoje a gente vê também, a gente analisa,
é se tem algum tipo de conflito de interesse. Então, por exemplo, sei lá, às vezes o cara tem um outro emprego que ele trabalha muito tempo, ou ele vai focar em outras coisas ao invés do nosso projeto juntos. Então, isso é bem Que seria importante, mais, na assim. verdade, o nosso projeto ser a prioridade profissional da pessoa. Exatamente, no seu side business, sabe? Porque se a gente estiver 100% comprometido, a pessoa não tiver, é muito difícil o negócio dar certo, porque a gente está num negócio que ele depende muito de volume de conteúdo, ele depende muito do comprometimento da pessoa de fazer live, de fazer stories, enfim. Então, eu acho que é bem importante esse comprometimento e garantir que não seja só mais uma coisa na vida dela. Eu acho que tem que ser o principal, assim, efetivamente o ganha-pão. Acho que aí as coisas ficam muito mais alinhadas. Beleza. Uma pessoa aqui perguntou, essa eu posso responder, perguntou se o Lucas está solteiro. O Lucas tá noivo aí. Então, pessoal, infelizmente, essa eu vou ficar devendo para vocês. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Cara, deu uma cortada aqui. Você tá ouvindo aí, Lucas? Eu tô te ouvindo. Tá me Ah, ouvindo? beleza. Tô te ouvindo. A gente, uma menina perguntou se a gente está aberto para novos experts. Não, no momento não. A gente tá se reestruturando ainda para garantir que a gente consiga atender os que a gente já tem hoje. Então se depender do Rodrigo, ele falaria que sim, e eu geralmente falo que não. Basicamente a nossa relação é ele falando sim, eu falando não. Ó, e tem uma Até a pessoa gente que chegar no perguntou, consenso. tem uma pessoa que perguntou aqui se é possível fazer um lançamento inteiro sozinho. Um lançamento inteiro sozinho, é possível, com certeza. Tentar fazer da maneira mais simples possível, mas com certeza dá. Por exemplo, fazer por desafio no Instagram e grupo de Telegram, sem página de venda, sem e-mail, dá para fazer. É muito mais Que foi como complexo, a gente claro. fez a comunidade, né? Exatamente. É um lançamento mais simples, mas que dá para fazer. Eu acho que em 2 pessoas dá para fazer razoavelmente tranquilo, assim. Legal. Deixa eu responder uma aqui. O Qual... que o expert escolhido por vocês precisa ter de conhecimento além do conteúdo do qual ele é especialista? Um ponto assim que a gente, esse ano, acho que a gente consolidou muito bem, assim, é a coisa da conexão, assim, a importância da conexão, assim. Não basta a pessoa ser um especialista para saber o conteúdo, assim, mas ela precisa conseguir conectar com as pessoas, ela precisa mostrar os valores dela. Acho que esse é um ponto bem importante que eu esqueci de falar naquela hora. Sem isso, mesmo tendo talvez o melhor conteúdo do mundo, assim, sem criar essa conexão é muito difícil, porque o nosso negócio, assim, por exemplo, a gente tem nos cursos de inglês, a gente tem concorrentes vendendo, a Babel vende super barato, vende curso de R$19,90. Então, assim, a gente precisa criar essa conexão é essencial para o nosso negócio. Então, e isso é difícil de você entender também antes de começar a trabalhar com a pessoa. Mas a gente está melhorando nesse processo para tentar ser mais preciso cada vez mais. E qual a dica de ouro que você daria para quem está começando a empreender, principalmente no empreendedorismo digital? No empreendedorismo digital, É. eu acho que bota o projeto na rua. Eu acho que não parar, não ficar travado puta, eu não tenho o CRM certo, eu não tenho um programador, eu não tenho, enfim, é tentar fazer o lançamento da maneira mais simples possível, porque o único jeito de você aprender e realmente ter feedback dos seus alunos, das pessoas que confiaram em você, é você colocar ele na rua. Então, eu acho que esse ciclo de aprendizado que você tem, quando você realmente bota o projeto na rua, ele é muito essencial, assim. Então, e geralmente as pessoas ficam postergando, né? Porque é isso, você quer aperfeiçoar, aquela coisa de procrastinação fantasiada de perfeccionismo, né? Então, Uhum. é realmente ir para ação, assim. Tenta pensar na maneira mais simples possível e vai para cima. Acho que esse é o conselho que eu daria, assim, testa o negócio no Feito é mundo melhor do que real. não feito. Feito é melhor que não feito.
Tem o Asimov, que é o cara que escreveu o robô, ele fala que o elogio mais sincero que existe é o dinheiro. Então, você pode ser elogiado quanto você quiser, assim, mas se a pessoa não estiver comprando o seu curso, é porque tem realmente alguma coisa que está faltando para ela dar o próximo passo. Então, eu acho que tenta encontrar uma maneira de fazer um lançamento de semente ou fazer um desafio. Eu acho que o importante é você tentar de verdade. Show de bola. Galera, acho que foi isso aqui, a nossa live de hoje. Eu queria falar para vocês que o Lucas, apesar de estar comprometido, estará lá no Craft Talks, fazendo uma palestra lá no dia 7 de dezembro. Eu vou deixar o link para vocês no Telegram. Faltam 4 dias para virar o lote. Então aproveita aí para comprar mais barato. E eu Vamos queria lá, pedir para vamos lá. vocês que... se não, meu, se esse negócio, se não der, você sabe, se não der lucro, o Lucas não deixa eu fazer ano que vem. Ó, Ele vai tesourar. vai ser E tesourado. eu queria Ajudem pedir aí, para pô. vocês eu queria pedir para vocês tirarem um print aqui da live, ó, com o Matias dormindo aqui ao fundo. Matias só no soninho. E marcar o Lucas, colocar o que vocês aprenderam aí nessa live, se vocês tiraram alguma coisa de valor. E para a galera que falou assim, pô, eu queria fazer um estágio aí, eu queria trabalhar na Ingratitude, entra lá no meu perfil na última foto, vê o Lucas lá, manda um direct para ele. E se você tiver algum perfil aí, a gente está sempre contratando. Beleza? Valeu, Boa. galera. Legal. Um beijo, um abraço, até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.